Uma excelente quinta-feira para você que se liga aqui no Sportnet e também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, estou diretamente da Casa do Povo com meu parceiro Matheus Fernandes para repercutir o jogo do Coringão de ontem e também falar sobre as brabas que enfrentam a equipe do São Paulo aqui mesmo na Neoquímica Arena na noite desta quinta-feira, meu parceiro. Leozão, por que você tá rindo, meu irmão? O Corinthians perdeu. Fomos derrotados culpa é minha, desculpa. pelo Fortaleza. Culpa é sua. Começa a chorar. Fomos derrotados pelo Fortaleza na noite de ontem, da última quarta-feira, por 2-1, lá em Fortaleza, né? Com o goleiro Breno do nada virando o Neuer, né? Pegou tudo, pegou até pensamento. E dessa forma o Corinthians se mantendo na 10ª colocação. Na verdade, até caindo, né? Pra 10ª colocação, porque o Corinthians estava em nono. O Red Bull Bragantino venceu, passou o Corinthians foi pra 10ª colocação. Mas eu vou te dizer, Leozão, tudo isso e também sobre o jogo das brabas, que vai acontecer hoje contra o São Paulo, depois da vinheta. Turututu! É isso, Leozão. Corinthians, como nós já dissemos, perdeu para o Fortaleza na noite de ontem. Foi até o estado do Ceará para jogar contra o Fortaleza e acabou saindo derrotado. Dessa forma, a equipe comandada pelo Palermo saiu da zona de rebaixamento, mas logo deve voltar. O Fortaleza, na minha visão, vai ser rebaixado. Logo deve voltar. Na minha visão, o Fortaleza vai ser rebaixado junto com o Vitória. Tem um que eu quero, hein? Né? Você queria que o Inter caísse, mas não vai acontecer, Léo. Os chororados lá. Não vai acontecer, Você porque acha? o Inter vai vencer o Me Red Bull cobre Bragantino. depois, eu vou te cobrar na segunda. Então, beleza. Segunda-feira eu te cobro. Então é isso, o Corinthians acabou saindo derrotado para a equipe do Fortaleza. O nosso gol foi marcado pelo André, depois de uma boa jogada do Vitinho, né? É bom ver o nosso querido menino, a joia corintiana aparecendo e dando as caras, né, Léo? Nós que acompanhamos ele um pouquinho ali nas categorias de base, é legal ver ele aparecendo, né? É legal, né? A gente sabe que ele tem muita capacidade, muito potencial, sofreu com uma lesão séria no joelho, né? Até por isso não participou da copinha dessa temporada, né? Então vem ganhando oportunidades com o técnico Dorival Júnior. Mas antes de terminar esse complemento sobre o André, queria falar um pouquinho da partida, né? Porque o adversário do Corinthians ontem era um adversário frágil, né? Na minha opinião. Acredito que se o Corinthians estivesse brigando por algo, uma posição melhor no Campeonato Brasileiro, tivesse com todos os jogadores à disposição, acredito que o Corinthians teria vencido o jogo, né? Porque o Fortaleza conseguiu fazer um gol numa bobeada da equipe do Corinthians. O Vitinho tentou fazer uma jogada individual, acabou perdendo a bola no contra-ataque e o Fortaleza faz o gol. No segundo tempo, o Bidu e o Gustavo Henrique bateram cabeça ali também, a bola sobrou e o jogador do Fortaleza conseguiu fazer o segundo gol e o André diminuiu para a equipe do Corinthians. Corinthians que ficou em cima da equipe do Fortaleza, né? Teve uma boa atuação do goleiro Breno pelo lado da equipe da casa, né, que foi o diferencial na partida, com né? certeza. Até porque o Corinthians, mesmo com todas as suas limitações, poderia ter empatado o jogo, poderia até ter mesmo vencido a equipe do Fortaleza, mas isso não aconteceu, né? Então, e sobre o André, para finalizar, é um cara que tem potencial. O Dorival Júnior falou isso na coletiva, nós que acompanhamos o início do André também lá, desde o Sub-17 do Corinthians, sabe que ele tem muito potencial e a característica dele é justamente a de ontem, né? É um volante que pisa muito na área, né? Tem características parecidas com o Paulinho, com o próprio Elias, de chegada na área, de finalização, de fazer alguns gols importantes, né? Então fica esse alerta aí, mas eu tenho certeza que logo o André vai embora, porque é muita qualidade, a gente sabe que precisando de dinheiro o Corinthians vai ter que vender. Exatamente, Léo, e você citou sobre o Corinthians ter jogado melhor que o Fortaleza e jogou, né, melhor que o Fortaleza. Conseguiu efetuar mais chutes no gol, conseguiu chutar mais no gol, conseguiu ficar mais com a posse de bola, bem mais, pra falar a verdade, porém não conseguiu a efetividade de realmente fazer o gol por conta do goleiro Breno, muito por conta dele, né. As defesas que ele fez, ele foi a maior nota do SofaScore, tirou mais de 8 de nota. Então, assim, realmente foi uma atuação brilhante dele. E só fica o questionamento, né, Léo? Assim, se o Corinthians, que não aconteça, tá, gente? Mas se o Corinthians não vencer a Copa do Brasil, nós estamos torcendo pra vencer, e se Deus quiser vai vencer, mas se não vencer, caso o Corinthians tivesse vencido ontem, estaria com 3 pontos a mais, o que culminaria a ficar na 9ª colocação, empatado com o São Paulo. E o Corinthians, na última rodada, pega o Juventude, enfraquecido dentro de casa. Será que não compensaria o Corinthians ter jogado com o time titular ontem e com o time reserva contra o Juventude pra pelo menos tentar garantir esse 8º colocado? Porque agora ficou em 10º, agora já era. Não vai pra Libertadores nem através do Campeonato Brasileiro, né? Então fica essa dúvida. É tudo no si, né, Mati? Sim, não tem muito o que dizer. O Corinthians que se prejudicou durante o Campeonato Brasileiro, não vencendo vitória aqui na Neoquímica Arena, perdeu pontos para a equipe do Fortaleza também aqui na Neoquímica Arena, perdeu para o Bahia, perdeu para o Red Bull Bragantino. Então são adversários que, teoricamente, o Corinthians
era lógico o Corinthians vencer, Sim. principalmente dentro de casa, né? O Corinthians teve uma sequência muito ruim ali nesse segundo semestre, ficou 7 jogos sem vencer em casa, então isso acabou dificultando um pouco a colocação do Corinthians. Acho que nem era o caso de ontem entrar pra tentar garantir, né? O Corinthians deveria ter feito isso ao longo do É campeonato verdade. todo, né? Se garantir pelo menos, pô, vamos ficar ali entre sétimo e oitavo, porque se a gente não conseguir uma forma direta, pelo menos tem a pré-Libertadores, e se alguém do G6 for campeão da Copa do Brasil, como pode acontecer com o Fluminense ou com o Cruzeiro, abrir uma vaga ali, o Corinthians seria beneficiado. Né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, e agora o Corinthians tem que brigar pela Copa do Brasil para conseguir se classificar pela Libertadores, senão vai ser mais um ano jogando a Copa Sul-Americana. Perfeito, é isso aí, Léo. Você citou sobre o André, que ele citou sobre o Paulinho, também sobre o Elias, e realmente, ele falou sobre essa comparação, e vamos ouvir o que ele falou. E aí, André? Característica, né? Acredito que eu tenho um pouco de semelhança ali com eles. E os treinadores na base também sempre falavam, quando eu tava de volante ali, metiam o Rafa, que foram os últimos treinadores do Sub-17, sempre falaram ali pra me pisar na área, que sempre ia sobrar uma bola. E hoje fui feliz, com a combinação também fui feliz de ter marcado o gol. É isso, né, Léo? Tem um pouquinho de semelhança mesmo com o Paulinho e com o Elias, né? É um jogador de muita qualidade, o André, muita frieza, e tem um pouquinho dessa semelhança mesmo, vai gerar bons frutos pro Corinthians, seja financeiramente ou dentro de campo. É isso, né, Mate? Eu volto a dizer, né? Nós acompanhamos o André desde o início no Sub-17 do Corinthians, sempre observamos que ele tinha essa qualidade de chegar na área, de fazer alguns gols decisivos, né? Sofreu um pouco com lesões, né? Principalmente no joelho, a última lesão que ele teve, mas assim, sempre teve muito essa semelhança, né? Exato. E quem também falou ontem na Zona Mista, Léo, foi o Vitinho. Ele citou muito sobre o momento atual dele e esse espaço que ele vem ganhando. E aí, Vitinho? Acho que estou tentando aproveitar minhas oportunidades, tá bem. Claro que uma assistência no jogo passado, no jogo de hoje, eleva a confiança, eleva a moral, dá indicativos pro professor que pode contar comigo. Então, feliz em partes, assim, né, pela minha desempenho individual, mas isso seria coroado se ele saísse vitorioso. Perfeito, né, Léo? O Vitinho é um jogador que está ajudando o Corinthians, já falamos 30 mil vezes aqui, ele não é aquele jogador que vai mudar a partida da água pro vinho, mas com certeza ele vai ajudar o time, né? Ele é o 12º jogador do Corinthians, né? Sim. Porque, inclusive no jogo de ontem, embora o lance do gol do Fortaleza, o primeiro gol ele erra, ele fez algumas jogadas individuais ali que poderiam terminar em gols, né? Fez uma boa atuação, vem fazendo uma boa atuação no último jogo aqui na Neoquímica Arena. Ele deu assistência também contra o Botafogo, então é um cara que tá buscando seu espaço aí e tenho certeza que tá colocando um ponto de interrogação aí nessa fase final pro técnico Dorival Júnior. Com certeza, Leozão. E ó, Corinthians, vamos aí, vamos ganhar do Juventude, vamos acumular um pouquinho mais de dinheiro e vamos pra cima. Meu irmão, hoje, 2 assuntos e já é mais que o suficiente, porque vamos falar sobre futebol, sobre campo, né? É muito melhor quando falamos sobre futebol, sobre campo, do que quando ficamos falando sobre política, qualquer coisa. Sim, sim. Saindo agora do futebol masculino e partindo para o futebol trevas, feminino. Mesmo assim teve trevas, né? Derrota não deixa de ser uma Exato, treva, né? Mas pelo menos não é política. É. Mas agora saindo do futebol masculino e partindo para o futebol feminino, isso porque o Corinthians enfrenta hoje, aqui na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite, a equipe do São Paulo, buscando uma vaga na final do Campeonato Paulista de 2025. Vencemos o primeiro jogo por 2-1, Léo. Agora estamos buscando cravar essa vaga na final. Vamos conseguir ou não, Léozão? Vamos conseguir. A equipe do Corinthians, muita qualidade, né? A equipe do São Paulo também tem muita qualidade. O Corinthians que sofreu no jogo de ida, abriu 1-0 com a Johnson. Né, o São Paulo teve algumas oportunidades antes de abrir o placar, e o São Paulo acaba empatando. No final do primeiro tempo, o São Paulo tem um pênalti que a Lelê pega. No segundo também, o São Paulo desperdiçou algumas oportunidades. Né, o Corinthians no finalzinho conseguiu fazer mais um gol ali com a Johnson. Então promete ser um jogo eletrizante, né? A equipe do São Paulo que evoluiu muito nos últimos anos. Né, o Corinthians antes tinha mais facilidade, vamos dizer assim, para jogar, principalmente contra a equipe do São Paulo, mas hoje o São Paulo já tá se tornando a pedra no sapato do Corinthians. Eliminou o Corinthians da Copa do Brasil desta temporada, ganhou também a Supercopa em cima do Corinthians. Sim. Né? E tinha uma possibilidade de se enfrentar na Libertadores, só que o São Paulo acabou não passando, né? O Corinthians passou e conquistou o título. Então, a promessa de um grande jogo, viu? Diferentemente de outras temporadas, o pessoal que vai vir aqui pra Neoquímica Arena pode esperar um grande jogo das duas equipes. Exatamente, concordo total com você, Léo. Acho que o São Paulo é um adversário que oferece risco, né? E o Corinthians precisa entrar com total atenção, apesar de ter vencido o primeiro jogo, precisa ter atenção nesse segundo jogo para conseguir cravar a sua classificação para a final e ir em busca do seu terceiro título em 2025. Já vencemos a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro, perdemos a Supercopa, como o Léo muito bem disse, e agora vamos em busca desse terceiro título pelo Campeonato Paulista. Os possíveis adversários, Palmeiras ou Ferroviário. O Palmeiras conseguiu vencer o primeiro jogo por 2-0,
em Araraquara. Agora vai ter a volta também hoje, só que às 7 horas da noite, na Arena Barueri, né? Na Arena Crefisa, como agora está se chamando, né? Então, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, mas se Deus quiser, o Corinthians vai conseguir se classificar. E vamos pra cima, hein? As brabas. É isso, família. Essas foram as informações do time do povo, diretamente aqui da Neoquímica Arena. Meio dividido hoje, né? Um pouquinho triste, um pouquinho feliz. Mas amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, neste mesmo local, para falar do nosso Coringão, quem sabe de uma classificação das brabas. Meu parceiro, tamo junto e até amanhã. Leozão, tamo junto. Te agradeço, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria SCCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto. Tamo junto. Meu irmão, e vamos no 3? No 3, 1, 2, 3 e vai, Corinthians!